Paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Aos irmãos que estão em casa também acompanhando, que a paz do Senhor esteja no teu lar. Para mais um domingo, de EBD. E hoje o tema é a mordomia do trabalho. É um tema, vamos dizer assim, simples, mas de suma importância para a vida do cristão. O nosso texto áureo, o nosso texto base, como disse, já começa com uma palavra dura do apóstolo Paulo. Está lá na carta aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, o seu versículo 10. Ele diz assim, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então olha que o apóstolo Paulo ele chamando uma palavra ali bem dura e direta. Quem não quer trabalhar, que também não coma, ou seja, não vai participar do fruto do trabalho dos outros. Então, o que nós entendemos com isso? O que a palavra de Deus ela vai nos dizer, ao longo desse estudo, o trabalho honesto, acompanhado das bênçãos de Deus, dignifica e enobrece o cristão. O trabalho honesto e com as bênçãos de Deus. Porque tem muitas pessoas aí que eles fazem o seu trabalho honestamente, mas falta a bênção de Deus. Então, para nós tem que ter aí essa junção de honestidade e ainda as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. O assunto desta aula nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 2, o seu versículo 15. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho na mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Mas até antes de entrar aqui, irmãos, nessa questão, vou falar aqui um pouco dessa ociosidade. Vou tirar aqui a máscara porque está embaçando aqui o óculos. Com licença aqui, os irmãos. Falar um pouco aqui sobre ociosidade, irmãos? Não sei se os irmãos já ouviram uma frase um ditado popular que muitas pessoas utilizam e fala que mente vazia é oficina do diabo. Não sei se vocês já ouviram, Isso relacionando-se com a ociosidade, pessoas ociosas, ou seja, sem ocupação da sua mente. Lógico que tem gente que, mesmo trabalhando, mesmo tendo a mente ocupada com outras coisas, ainda planeja, mesmo assim a mente ainda é uma oficina do diabo, Ainda acaba fazendo coisas que não convém. Mas dentro desse, não vamos puxar para esse lado, em relação à ociosidade, o que nós podemos falar sobre isso, sobre esse ditado, sobre esse provérbio popular, que mente vazia é oficina do diabo. Dentro da Bíblia, irmão, nós podemos ter muitos assuntos, tem muitos versículos, mas eu peguei um aqui, vamos dizer assim, específico, até para tratar desse assunto. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1, vamos ler do 1 ao 4. Vamos abrir aqui. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 4. Do 1 ao 4? Isso. 2 Samuel 11, 1 ao 4. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito
e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e dissera: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. O texto aí, né, continua a história, mas o que eu quero, né, focar aqui nesse início aqui, até no primeiro versículo, né, que o irmão leu, que diz aqui, né, na época que os reis saíam à guerra. O que Davi fez? Ele enviou a Joabe, né, o seu braço direito, para que fosse ali a guerra. Vamos dizer que ele estivesse ali o representando. Davi, então, ele ficou no palácio, né? Aí eu pergunto para os irmãos, né, assim, a gente fazendo tendo uma noção aqui do que a gente entende pelo tempo que a Bíblia nos relata. Quanto tempo dura, por exemplo, uma guerra, né? Qual o período, enfim, isso aí a gente não sabe, mas que não é algo rápido, que leva tempo. Ou seja, esse período Davi ficou em casa, né, ocioso, vê que à tarde ele levantou da cama, então ele estava dormindo até tarde, por exemplo, a gente pegar aqui o texto, sai lá no Paço Real e vê a mulher ali, né, que estava se banhando, estava, né, limpando-se ali. Enfim, né, tratando-se aqui da ociosidade. Tem outros, né, outros textos, irmãos, também que trata sobre isso, né, eu peguei esse aqui especificamente, para a gente ver que, de fato, né, quando a pessoa não tem uma ocupação, não está ocupando ali a sua mente com alguma coisa, né, é muito mais fácil ela tender para as coisas que já são, né, erradas, fazer as coisas que são realmente que declinam a vida do cristão. Então, por isso que, né, no estudo de hoje a gente vai ver que o trabalho, isso envolve, né, tanto o trabalho secular como o trabalho na igreja também. É por isso que o apóstolo ele até orienta a respeito dos cristãos solteiros, dos jovens, a terem tempo no trabalho da obra de Deus, que é para que, né, que tenham ali a sua mente focada nas coisas do Senhor, né, e vai restringir aí, vamos dizer assim, um pouco mais na questão das tentações malignas que virão, sim, né, isso aí é fato, mas se você está com sua mente focada em algo, né, então ali vai ser o mais difícil de você ceder a essas tentações, de você ceder a essas investidas do diabo na tua vida, né? Então, né, trabalhar tanto o trabalho é importante, tanto secular quanto, né, o trabalho na igreja, tá bom? Opa! Opa! Já cortaram? Não foi eu mesmo que cortei. Eu falei que ia falar pouco hoje, porque eu tenho que medir as minhas palavras. Eu queria primeiramente agradecer a todos os irmãos, né, aqui na nossa bancada aqui, o líder dos jovens ali, o Eric, tá certo? Nosso teacher ali, o presbítero Carpegiani, o Eric trouxe até o fã-clube dele, né? Nosso presbítero Carpegiani aí, o diácono Jonas aqui também, conosco. Vem, pega lá comigo, por favor. Vem, também, isso, chamando a galera, certo? Não, e agradecer a todos que estão participando aí também, o pessoal que está acordando agora, tá certo? 9 horas já, gente, pelo amor de Deus. 6 pessoas. Pode falar isso, né? Sei, agora tem que pedir tudo. Só queria, teacher, dentro do assunto, nós só vamos falar, pelo amor de Deus, ó, pessoal que mandar pergunta dentro do assunto, para que transcorra legal aqui o debate, tá certo? Ocioso, né, significa aquele que está sem trabalho, sem ocupação, desocupado, inativo, aquele que não faz nada ou faz as coisas sem vontade,
Não sou eu que estou dizendo isso. Você for pesquisar, está no Aurélio, hein? Está no dicionário. Então, vamos ler Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, porque aí a gente não vai ficar ocioso. Se Davi nessa hora, em vez de ficar cobiçando a mulher de Urias, estivesse orando, estivesse jejuando, né? Olha aí, a coisa ia ser diferente. Então vamos gastar tempo com coisa boa, vamos ler a palavra de Deus, né? A irmã veio com o vestido dessa cor, amém, glória a Deus, ela gosta daquela cor. Louvado seja o Senhor. Só isso aí para começar, tá, Tite? Obrigado. Mas é uma verdade, né, irmão? Se nós ocuparmos a nossa mente, e principalmente com as coisas de Deus, nós vamos ter menos tempo, né, para observar coisas desnecessárias. E que pode até nos levar, né, a cometer coisas que desagradam a Deus, né, que não é hábito para o cristão fazer. Mas enfim, vai surgirão mais questões aí ao longo da aula. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Êxodo capítulo 20, verso 11, né? Neemias capítulo 6, capítulo 9, o seu versículo 6. Vamos ler esses 2 textos aqui. Aqui a gente vê lá em Gênesis, né, sobre a criação, mas vamos ver vamos ver esses 2 textos aqui. Êxodo capítulo 20, o verso 11, Neemias capítulo 6, 9, o verso 6. Êxodo 20, 11. Isso. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Neemias também, capítulo 9, o seu versículo 6. Neemias 9, 6. 9, 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Isso para a gente ver, irmãos, né, a respeito da criação, que Deus ele criou todas as coisas. Isso é o que nós cremos, nós acreditamos nisso, né? Embora tenha aí uma teoria, né? O que seria essa teoria? Algo que nunca será comprovado, né? Infelizmente essa teoria ela existe, chamada Big Bang, que tudo se formou após uma grande explosão, né? E, como diz, tudo foi se organizando aí no cosmos. Mas nós não acreditamos nisso. Nada poderia ser tão perfeito vindo de uma explosão, né? Se a gente prestar atenção no que acontece numa explosão, é só desastre, né? Não tem como nada ser organizado tão perfeitamente depois de uma explosão, vamos dizer assim, né? Tudo foi criado perfeitamente ordenado por Deus, né? Então é nisso que nós acreditamos, no criacionismo, né? Nesse sentido. Então, só que muitas pessoas, né, irmão, até como continuando aqui na leitura, mas a palavra de Deus mostra que por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, e todas as suas cogitações, né, ou seja, todos os seus planos, não há Deus, lá no Salmo 10, o seu versículo 4. Então tem muitas pessoas que, por não fazerem essa investigação, né, não querer procurar esse conhecimento, acaba aderindo, né, vamos dizer assim, essa teoria, que também ela é ensinada nas escolas, né? Muitas pessoas aprendem, né, essa teoria, infelizmente, e muitas pessoas dali, elas já crescem com nesse pensamento, com essa ideologia, de que Deus, né, Deus não criou nada, foi tudo obra do acaso. Aconteceu uma explosão, um choque aí
e os planetas. E tem outra, irmãos, que não sei se vocês já ouviram, de algumas pessoas falam que Deus, né, ele foi formado de uma poeira cósmica. Olha só, né, que absurdo um negócio desse. Por quê? É muito mais fácil acreditar nisso. Estou abrindo aqui uma aspa, né, só para caso alguns irmãos ouçam algo semelhante. É mais fácil acreditar que Deus ele foi formado de uma poeira cósmica do que acreditar que Deus ele sempre existiu. De fato, é mais fácil acreditar nisso. Aconteceu uma poeira ali e formou-se Deus. Como que eu... né? Né? Aí como é que eu vou... Aí por que eu falo que é mais simples? Como é que eu vou acreditar em algo que sempre existiu? É aí onde entra a fé. E a fé ela vem de quem? Do próprio Deus, né? Para nos convencer disso. Então, né, Deus ele sempre Deus é sempre eterno, ele sempre existiu, né? Então, como nessa questão das teorias, ou seja, é algo que nunca vai ser comprovado, vai continuar sendo teoria. Vai ser teoria aí até enquanto existir homem na Terra, né? Porque nunca vai ser comprovado, nunca vão comprovar isso. Porque a Bíblia nos diz claramente que Deus ordenadamente foi criando todas as coisas. Todas as coisas estão sob o seu domínio, né? Então vamos lá, voltando aqui ao assunto. O trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus, o Pai, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. Está lá em Gênesis capítulo 2, o seu versículo 7. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas nos céus e na terra, né? Pois tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós vemos isso lá em Colossenses capítulo 1, o seu versículo 16. Vamos ler esse texto aqui, irmãos, né? Colossenses capítulo 1, seu versículo 16. Está só uma parte, mas a gente lê. Pode ler. Pode, por favor. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo criado por ele e para ele, né? Isso na pessoa do Filho, Senhor Jesus, o Cristo. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Vamos ver aqui o texto, Jó capítulo 33, o seu versículo 4. Jó capítulo 33, o seu versículo 4. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então a gente vê que tem, né, aí a atuação, né, vamos dizer assim, da Trindade em toda a criação, né? Logo o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Então vê que o nosso Deus, né, em todo o tempo esteve ali na ativa, no trabalho de toda a sua criação. Deus continua a trabalhar. Esse aqui é aquele texto, né, vamos dizer assim, que gera um pouco de polêmica aí no meio de algumas doutrinas, mas como não é o nosso caso, nós não estamos aqui para gerar polêmica, embora ela já esteja, né, está gerada aí, nós vamos apenas falar aquilo que nós... veio falar a verdade. Polêmica, não. Verdade, sim. Assim, polêmica por si ela já vai existir aí. Não, Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado, né, vamos ler aqui esses textos. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora, ou meu Pai trabalha até hoje, em algumas versões. E eu trabalho também. Está lá em João, capítulo 5, seu versículo 17. Né? Vamos ler esse texto aqui. João, capítulo 5, seu versículo 17. Abra aí a tua Bíblia lá. João, capítulo 5.
E Jesus me... Lembra o Deus 16 também, por favor. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus me respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso por quê? Se a gente pegar o texto um pouquinho antes, quando Jesus realizou o milagre ali na vida daquele jovem, aquele homem, foi no dia de sábado. Foi no dia de sábado. E ali os judeus, eles começaram a perseguir ao Senhor Jesus, repreendendo, porque ele desrespeitava o sábado, ele quebrava ali algo que era sagrado, assim, para os judeus, e era um dia de sábado. Aí o Senhor Jesus, ele vem com essa palavra dura: pô, meu Pai trabalha até hoje, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então aqui fica uma, vamos começar por aqui, até se o pastor Maurício quiser fazer esse comentário, até a respeito disso, a respeito do sábado, o trabalhar no sábado, o que significa? Para muitas pessoas, por exemplo, quem trabalha no sábado perdeu a sua salvação. Quem trabalha no sábado está desrespeitando os mandamentos de Deus, e ali já não tem mais opção de salvação para ele. O sábado é algo sagrado. Pastor Maurício, comentar alguma coisa sobre isso? À vontade? Tranquilamente, vamos começar do começo, porque se começar do fim o pessoal não vai entender nada. Então vamos lá. Jesus não é o nosso líder, correto? Amém? Entendam, vamos entender a didática, entenda a didática. Jesus é nosso líder. Todo líder tem que ser seguido, e nós temos que seguir o exemplo do nosso líder. Então, Deus não precisa descansar, mas Deus, na sua palavra, relatou que ele descansou para que o homem entendesse que é necessário ele ter um dia de descanso. O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado, que aí é onde muitos às vezes colocam o sábado como sendo o selo, a salvação. É necessário nós entendermos que o sábado ele existe, e aí o sábado, de repente, o significado até mais profundo disso é você entender que é necessário ter um dia de descanso, é necessário ter um dia para o Senhor, é necessário ter esse dia assim, onde você realmente se dedique a Deus, se coloque mais profundamente na presença dele, porque não somente vou só cultuar a Deus no sábado, porque de repente o seu sábado pode ser hoje, o seu domingo, ou a sua segunda, ou a sua terça, ou a sua quarta, um dia que você vai dedicar a Deus, um dia de descanso. Então a gente tem que entender isso, é onde as pessoas às vezes erram, focam aí aquela religiosidade perigosa, que Jesus está tentando esclarecer isso para o povo. Se é necessário fazer o bem, mas hoje é sábado, eu não vou fazer. Então aí você já está invertendo a coisa. Então a gente tem que fazer, pautar na palavra, ver o exemplo do nosso líder Jesus Cristo e seguir, Então você tem que ter um tempo para você, um tempo para descanso, para recuperar. Ninguém é máquina, vai viver 24 horas ali, daqui a pouco começa a dar uma pane, começa o motor falhar, aí já tem que passar no mecânico, no médico. Então, para entender, então é necessário isso aí. Jesus ele está dando o exemplo, e em relação a meu pai continua trabalhando, e eu também, porque aquele que nem o problema de muita gente nos dias de hoje também é assim, que me converti, pronto, agora eu já quero viver minha aposentadoria espiritual. Já estás aposentado, nem trabalhou ainda, a vida,
para fazer como Paulo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Tem que ser só ali, ó, né? No último instante. Tem gente que já está aposentado com 5 meses de crente, né? Quer que continua? Acho que não tá bom, depois a gente fala mais um pouco. Aí fica difícil, né, mano? A aposentadoria tem que ser um pouco mais para frente, né? Vamos continuando, então. É bem legal a gente entender isso, porque até o pastor falando assim, de seguir o nosso líder, né? E tudo, né, como foi criado, como a gente lê os textos que a gente foi criado, tudo por ele, dele, por ele e para ele, né? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia mesmo diz que sem ele, nada do que se fez se faria, né? Ele tem até o Salmo 24:10, que aí fala assim, não, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, né? O nosso Deus, né? o Todo-Poderoso, que deu, né? Vamos dizer assim, ali, como a Bíblia nos diz, toda a autoridade, todo o poder ao Filho, né? E quando ele fala, né, repreendendo ali os judeus, meu pai trabalha até hoje. E tem uma palavra também que ele fala até mais duro para ele, chamando de hipócrita. Ele fala assim, olha, se um boi, um jumento de vocês tiverem com sede no dia de sábado, vocês não vão desprendê-lo da manjedoura e dá-lo de beber, dá-lo de comer? Quer dizer, eles jogavam uma carga dura para o povo, algo que muitos deles mesmos não cumpriam, né? Ou seja, eles faziam algo enquanto estava na vista de todo mundo, mas quando, né, vamos dizer assim, quando o povo não estava vendo, eles eram totalmente ao contrário. Ou seja, né, até como já foi comentado aqui em aulas passadas, aquelas pessoas que vivem do legalismo. Eles acham que cumprindo regras e regras e regras, vamos dizer assim, é a entrada para o céu. E não é bem assim. Quando o Senhor Jesus ele fala a respeito disso, né, ele nos veio o quê? Nos dá liberdade. Eu vim para que nós, né, para que vocês tenham liberdade. O apóstolo Paulo, só que o apóstolo Paulo também ele até frisa nisso, ele diz, olha, não usem também da liberdade com que o Senhor Jesus nos deu para dar ocasião à carne. Então nós temos que ter sabedoria com essa liberdade que o Senhor nos dá, né? Nós temos que usar essa sabedoria e administrar, até lembrando da aula passada, esse nosso tempo, né? Esse tempo de descanso que o Senhor também nos dá. Nós temos o nosso período de trabalho, tanto secular como na obra de Deus, e temos também esse período de descanso, né? Nós também não podemos ficar trabalhando direto, né? Imagina ali, todos os dias você está trabalhando, de domingo a domingo, aí você não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para as coisas de Deus, não vai ter tempo para descansar, não tem tempo para Deus, não vai ter tempo para nada, porque às vezes também confunde Deus com a obra, né? Então assim, tá na igreja, tá direto na igreja, não tá na presença de Deus. Às vezes você tá lá ocupado com as coisas, mas e aí? A conexão, né? Exatamente, que é o principal, né? Então, e outra, né, irmãos? Tem a questão também da gente fazer as coisas para Deus, né, voluntariamente, né? Não querer barganhar. No reino de Deus ele não tem necessidade dessa barganha, até mesmo porque Deus, ele sabe da sinceridade do nosso coração. Não, né? Você vê que o significado de ocioso também é fazer as coisas sem vontade. Às vezes está fazendo, mas não tem vontade de fazer, né? Vou fazer porque falaram que tem que fazer, senão vão ver, senão isso, senão aquilo, né? E às vezes fazer sem vontade também é uma forma de ociosidade. E até pegando aqui um gancho do que o pastor Maurício falou a respeito disso, por que o Senhor, né, quando ele fala, se nós pegarmos, por exemplo, né, o pastor aqui pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu não vi, se a gente pegar, por exemplo, ali Abraão, os patriarcas, Isaac, Jacó, você não vê algo deles relacionado ao sábado. Ele não fez isso no sábado, porque era sábado, né? Mas enfim, eles tinham o seu período ali de adoração a Deus, eles se reuniam. O sábado ele veio o quê? Na aplicação da lei, aplicação porque, né, era para o povo fazer isso, né, eles terem esse tempo para Deus. Então como eles não estavam seguindo, né, isso que Deus queria, Deus falou assim, então
vocês não querem seguir voluntariamente, então vocês vão seguir na base da lei. Um chicote. Né? Na base da lei. É como, né, imagina aqui, um exemplo aqui para nós, é o mais comum da gente se usar. Né? Quem dirige aí. Você sabe ali que tem as fases do semáforo. Tem lá o vermelho, para, espera. Tem o amarelo, atenção. Tem o verde, pode seguir. Né? Então, quer dizer, ali é algo da lei. Então você tem que seguir aquilo ali. Imagina se o semáforo está no vermelho, você atravessa, vai ter conflito. Né? Tanto você pode provocar um acidente gravíssimo, como você vai responder por aquela infração. Enfim, então era algo que era para o povo fazer, né, livremente. Eles eram para ter esse tempo de descanso, era para ter esse tempo dedicado à obra de Deus, dedicado à adoração ao Senhor, né, a se reunirem, a terem comunhão, a terem ali a sua confraternização, mas infelizmente eles, né, se ocupavam ali em muitas coisas, em trabalhar, em conquistar, em fazer isso, aquilo, outro, e estavam esquecendo dessas coisas. Então Deus falou, né, aplicou ali a lei, santifica, guarda esse sábado que é para isso. E não é o nosso caso, né? Nós não vivemos sob o jugo da lei, nós vivemos, né, na graça, nós vivemos pela liberdade que o Senhor nos deu. Hoje nós estamos aqui, pode dizer que hoje é o nosso dia de sábado, hoje é o dia de nós, né, a nossa folga, vamos dizer assim, o nosso descanso, vamos fazer a obra de Deus. Né? Hoje é o dia que nós reservamos para isso. Né? Então, ou seja, nós, né, só abrindo uma margem a respeito desse sábado, irmão, né, porque isso confunde muita gente. Então tem muitas pessoas, não sei se os irmãos lembram, até o Nicodemos, ele falou de muitas pessoas que não conseguem seguir regras, não conseguem seguir coisas da igreja, e quando, né, acabam cometendo ali, vamos dizer assim, o pecado, porque não deixa de ser um pecado se é uma lei, né? E aí muitas pessoas ficam frustradas, acabam saindo das igrejas, eu não consigo cumprir isso, eu não consigo cumprir aquilo, é muita coisa e tal, porque é um jugo pesado, né? Às vezes algumas pessoas não conseguem carregar, né? Enfim, isso aqui é só um comentário, né, que a gente fez a respeito do assunto, não é para polemizar nada, porque o assunto em si já gera ali as suas polêmicas, né? Só para fortalecer um pouco aqui. Pode falar, né? Aqui fala no livro de Lucas, capítulo 6, do verso 1 ao 5. Né? Porque assim, se fosse só para Jesus, né, essa regra aí do sábado, né, como o pastor também falou, que ele é o líder, a gente também tem que seguir o exemplo do líder, e o líder tem que ser o exemplo. Né? Aqui diz assim, ó, do verso 1 ao verso 5 de Lucas 6. E aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, passando pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazer isto? Fazeis o que não é lícito fazer nos sábados. E Jesus disse, respondendo-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes, e dizia a eles: o filho do homem é o Senhor até do sábado. Então, assim, se fosse uma regra que só Deus pudesse, né, trabalhar no sábado, né, mostra aqui os próprios discípulos de Jesus, né, no sábado de Jesus, né, defendendo, porque não é uma coisa errada, né? Não, então, o que a gente tem que entender que o foco principal é o amor. Você pode ver, o amor. É melhor matar a fome, ajudar, amar o próximo, independente de ser sábado ou não. Porque, hoje é meu dia né? Você veio bem no meu sábado, cara, que eu estou no descanso, não posso. Que nenhuma vez uma situação, não é para você ficar se exaltando, não quero tocar sino aqui, de jeito nenhum. Foi num domingo, 3 horas da tarde, toca o telefone lá em casa, a pessoa no escuro, em casa, né, sem luz. Aí eu, puxa vida, domingo. Se é outro, fala assim, vai ficar no escuro. Hoje é domingo, tem que ir para a igreja, né? Não, eu fui lá, socorri, a pessoa, graças a Deus, a luz voltou, porque a minha função também é levar a luz
para aqueles lugares que estão em trevas, no escuro, né? Então, em todas as áreas, tanto na parte espiritual quanto na parte física, né? Então, fui lá resolver o problema e voltei para casa. Deu tempo de vir para a igreja, tudo normal. É só você colocar na mão de Deus. Então, você faz o bem, ajuda, e eu acho que o foco principal é esse. Tá com fome? Ah, mas hoje é sábado, e agora? Vamos morrer de fome aqui, né? Bate o desespero, e aí? Não, se é um religioso, sim, vai ficar focado nisso. Se é alguém que já foi liberto por Cristo, vai entender que o amor é maior, tá certo? Segue o líder. Segue o líder. Boa. Tem um texto, né? Também está lá, os irmãos acompanharam aí, está na apostila, Isaías capítulo 64, seu versículo 4, que diz assim, né, até dentro do que o pastor Maurício comentou aqui, ó. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nem nenhum olho viu outro Deus além de ti, o nosso Deus, que trabalha, né, para aqueles que nele esperam, aqueles que nele confiam, né? Então vê o cuidado, o zelo que Deus tem por nós. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz, olha, meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Hoje nós vemos o Senhor, ele se manifestando no nosso meio. Quando ele diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso pode ser qualquer dia, irmãos, pode ser sábado, pode ser domingo, segunda, terça, está reunido no nome do Senhor, está fazendo a obra dele, está fazendo a vontade dele, é certeza que ele está no meio ali, ele está cooperando, ele está ajudando, ele está fortalecendo, está dando estratégia, está dando autoridade. Então o Senhor, ele está atuando, ele está trabalhando, em todo o tempo ele está ajudando. Imagina-se, né, um dia de sábado aqui, a gente estava fazendo alguma coisa, né, a igreja vai fazer algum trabalho, aí o Senhor Jesus fala, ó, eu não vou com vocês não, hoje é sábado, vocês estão sozinhos aí. Será que o Senhor vai fazer um negócio desse? Não. Ô meu líder, vai me deixar na mão. Né? Lógico que não, né? Enfim, então vamos continuando aqui. A gente vê que é o texto que a gente leu aqui, que não tem, né, outro Deus que trabalha como o nosso Deus. Vamos aqui para o tópico 2. A Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. Gênesis capítulo 2, seu versículo 5. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar, né? Olha só, o homem foi feito para trabalhar. Vamos ver isso aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Como quereria fazer isso aqui se não fosse trabalhando, apenas olhando? Não tem como. Ele tinha como, né, literalmente pôr ali a mão na massa, tinha que fazer. Ele tinha que cuidar, tinha que trabalhar, zelar, né? Ele foi, né, criado, colocado lá para lavrar, não para observar, não para ser um observador, mas um trabalhador. Gênesis capítulo 2, do 8, né, a gente vai sair lá do 8 ao 15. Ou seja, né, voltando aqui, Deus, ele não criou o homem para viver na ociosidade, mas para trabalhar. Vamos ver aqui agora o trabalho, né, antes da queda. As duas primeiras atividades laborais do homem, né, que era lavrar e guardar a terra. E ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Como ela estava ali junto, né, com Adão. E algumas pessoas até falam, irmãos, né, isso aqui não tem na Bíblia, nós não vamos encontrar isso na Bíblia, mas algumas pessoas, né, já vi não muitas, né, mas algumas pessoas fazendo um comentário a respeito disso, de quando Eva ela foi seduzida ali pela serpente, ser justamente no motivo de, né, no momento de ociosidade. No momento em que ela estava ali, né, sem fazer nada, né, Adão estava muito ocupado ali com as suas responsabilidades do trabalho e da guarda, de lavrar ali a terra. Talvez, né, também, já ouvi alguns relatos também,
de que nisso Adão, ele errou por não ter dado atenção ali à sua esposa, de estar cuidando, né, enfim. E nesse momento, desse período de ociosidade, ela acabou sendo seduzida ali por a serpente. Lógico, né, irmãos, que a gente sabe que Deus ele não criou serpente falando, né? Isso aí foi, como a Bíblia mesmo diz, que a serpente emprestou ali o seu corpo, né? Ou seja, Satanás incorporou nela e através dela, né, usando ali a serpente, falou ali com Eva, né? Então, mas não quero entrar nesse assunto aqui agora. Então, imagina, se realmente foi nesse sentido, e se Eva tivesse, né, cumprindo ali o papel, né, vamos dizer assim, junto com Adão, de estar cuidando, de estar zelando, de estar, né, ocupado, botando o nome lá nas árvores, né, dando nome lá às árvores, às aves, enfim, a tudo lá, ou seja, ela estaria com a mente ali ocupada com as coisas de Deus, e ela não teria cedido ali o seu ouvido abençoado para dar ouvido à serpente, né? Então muitas vezes isso também acontece, irmão, na vida do cristão. Muitas vezes o cristão ele deixa de se ocupar com as coisas de Deus, né? Deixa de ouvir as coisas de Deus e passa a ouvir as coisas do diabo, passa a ouvir as coisas, né, que não edificam, que muito pelo contrário, que vai levar o ser humano a cometer, a fazer coisas que desagradam a Deus, que desobedecem os mandatos de Deus. Então por isso a importância de nós termos a nossa mente ocupada com as coisas de Deus, tanto na vida secular quanto, né, vamos dizer assim, nas coisas de Deus. Pode observar que quando tem algumas pessoas que estão muito ociosas, a pessoa que não tem um trabalho, não tem nada para fazer, às vezes a pessoa entra em depressão, às vezes não, geralmente. Não, essa muitas pessoas pessoas está servindo para isso aí, né? Infelizmente, para muitos está. Boa, bem lembrado. É verdade. Então vê os casos, por exemplo, a gente até comentou, eu comentei até no culto passado a respeito disso, né, pegando esse gancho aqui que o pastor Maurício falou da quarentena. De fato, os irmãos que assistem jornais devem ter visto que o número de casos de violência doméstica aumentou e muito, irmão. Muito. Né? Feminicídio, né? Porque geralmente quem sofre mais é a mulher nesse caso, né? As mulheres são as que mais sofrem. Então, será que nós temos uma vítima aqui? Não, acho que... Desculpa. Pode falar, pode falar. Dois pontos que eu acho interessante até citar aqui, voltando um pouco aqui no tema anterior. Dois pontos sobre ociosidade e liderança. Sobre ociosidade, você vê, como já foi comentado aqui, muitas pessoas pegam esse artifício, essa justificativa para às vezes fazer coisas de errado, como algum crime. Eu comecei a roubar porque eu estava sem fazer nada. Vítima da sociedade. Vítima da sociedade. Assim também como cristão. Ele pode estar, muitos que não estão vindo para a igreja, estão pegando só a live, mas diretamente está no seu conforto do lar, e acho que por não estar vindo aqui, está se sentindo ocioso em casa. Às vezes não assiste não valoriza aquele empenho, aquele esforço que a liderança da igreja teve na compra, organização, disponibilidade de tempo, preparar material, tanto quanto se fosse físico, presencial, para poder ocupar a mente. Então muitos podem estar ociosos, estar pensando outras coisas, estar achando que não tem mais aquele compromisso com Deus, com a igreja. Então muitos também podem até se afastar. Tudo ruim que pode vir, além de ser usado como justificativa, que muitas das vezes as pessoas é mais fácil, mais prático pegar aquela coisa ruim para usar como um argumento para não fazer a coisa certa, do que fazer a coisa certa, buscar esforço, que às vezes também precisa da pessoa se esforçar. Não, talvez não está tendo que ter aqui o físico, o presencial, mas tem outra forma de servir, ler mais a Bíblia, se preparar para na hora do culto. Se não assistir o culto depois, está lá o material postado, vai assistir. Então tem outras formas também de você, como falou, a doença. Muitas pessoas estão ocioso do trabalho formal, mas tem outras coisas que ele pode fazer.
talvez pode ajudar com os filhos, pode ajudar com os deveres de casa com a mulher, pode fazer algum trabalho de caridade. Tem várias outras coisas que se a pessoa quiser, tem formas de ocupar a mente. Não é? Às vezes a pessoa tem o medo de fazer essa oração, né? Senhor, me dá o que fazer. Sim, aí já não é. Aí Deus vai falar, Aí- toma! E às vezes Aí a pessoa, não é melhor não. A seara é grande. Então. sim, Não vou falar, não. Melhor ficar quietinho aqui. outro ponto sobre o ponto 2 que eu estava pensando aqui, sobre liderança. Não é porque eu tive graças a Deus me abençoou, eu tive muitas oportunidades de liderar pessoas. Mas para ser líder, a pessoa não precisa estar no cargo de líder para ser um líder. Ele tem que ter essa liderança, mesmo não tendo aquela formalidade ali. Você é um líder. Não, eu só vou ser líder quando alguém me promover. É a mesma coisa também. Muita gente gosta de criticar o líder, mas ele não quer ser o líder. Por quê? Ele sabe que é mais cômodo eu criticar do que eu estar lá para ser criticado. E a maioria das pessoas, se perguntar assim, você quer ser líder? Eu não. É muito difícil. Tá, e por que você critica quem está lá? Ser líder é muito complicado, porque você está muito em evidência. Você está ali no foco da atenção de todos os liderados. Lógico que você não pode errar, mas é um ser humano. Mas as pessoas às vezes também distorcem algumas coisas que uma liderança faz ou fala, porque toda palavra ela tem mais de uma forma de interpretação. Ela tem mais de uma forma. Eu falo uma coisa, mas a pessoa pode interpretar outra. É a mesma coisa. Escrever pode ser interpretado de uma forma, como falar a palavra é de outra. Porque a palavra tem o momento, a hora e com quem você falou. Ela tem a interpretação diferente, desde que a pessoa queira interpretar do jeito que ela quer, não do jeito da ideia que foi passada. Porque são seres humanos que têm pensamentos e ideias diferentes. Então, liderança, eu aprendi e eu defendo essa ideia de que muitas pessoas, ou a maioria, gostam de criticar, mas não quer estar lá. Por quê? É mais fácil estar aqui olhando e apontando ali alguma deficiência dela, ou não é uma deficiência, é algo que eu achei que é uma deficiência, é um julgamento seu, é algo pessoal, é seu. Entendeu? Então, acho que e a liderança também, ela não pode ser um bom líder se os liderados não ajudar. Não, eu não sou líder, por que eu vou ajudar? Ele que é o promovido, ele que é o líder, ele que foi o escolhido. Não, ele que faça e eu sigo. Entendeu? Então, defendendo essa ideia aí, de que liderança é isso. Você tem que estar lá, mas você tem que ter uma boa base embaixo, uma estrutura, para poder você estar se mantendo ali, na liderança. É a mesma coisa da pirâmide. A pirâmide ela começa maior e vai diminuindo. Se você inverter a pirâmide, ela não se mantém em pé, ela cai, porque ela não tem a base, ela não tem a estrutura. Então é só essa observação que às vezes a gente fica observando e pessoas que ficam procurando o chamado, como diz o dito popular, pelo em ovo, procurando deficiência nos outros, em vez de olhar para você mesmo e falar, não, se a pessoa falou ou fez, então eu vou olhar para mim primeiro, quem sabe não é eu. Como diz aí na pregação, até o presbítero Carpegiani já comentou, e outros também. A pessoa prefere achar justificativa para não fazer do que fazer, como diz assim, como fala, eu não faço para ninguém o que não quero que faça comigo. Então, faça para os outros o que você quer que faça para você. Você está se abstendo de não fazer. É mais fácil, eu não vou fazer. Entendeu? Desculpa, era só essas observações que eu estava anotando aqui. Muito bom. É isso aí. Então, meus irmãos, continuando aqui. Uma boa observação. O irmão Jonas, já como o Jonas nos repassou, a respeito do trabalho, antes da queda. Fiquei até emocionado. Se a gente observar, pelos relatos que a Bíblia nos passa, nesse sentido de lavrar e de cuidar da terra, vamos continuando aqui, nesse sentido podemos deduzir que antes da queda, ou seja, antes deles cometerem
a desobediência a Deus, de cometerem o pecado, o trabalho era agradável, né? Sem desgaste físico e mental, nem doença, e principalmente sem o perigo de morrer, né? Estamos trabalhando lá, tranquilo, né? Cuidando do jardim. Imagina que a gente poder trabalhar no jardim, cuidando, né? Além de tudo, tranquilo. Porque o detalhe, irmão, nem espinho não tinha. Olha, que maravilha. As árvores, né? É, CIPA, né? Qual que é dentro das empresas? CIPA? Comissão Não, de tinha nem, Prevenção de Acidentes. então, não tinha nem CIPA lá no jardim, porque não ia ter acidente de trabalho. Não tinha área de risco. Então vê que era tudo tranquilo. Então, era um trabalho agradável, era um trabalho tranquilo, protegido, né? E ali, como a Bíblia diz, na viração do dia, ainda chegava Deus ainda para conversar. E meu filho, como é que tá? Né? Imagina ali, que coisa gostosa, né? Tá ali cuidando, enfim. Então nós podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Aí a gente vai ver aqui agora, depois, né, o trabalho depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais. Isso aqui, né, irmão? Você vê que o comentário que a gente fez aqui agora, a respeito desse período da pandemia, usando agora que está mais recente, mas tem outras situações aí que poderiam ser usadas, tudo como sendo consequência disso aqui, dessa desobediência. Então a gente vê pessoas com problemas psicológicos, e vão ser muitas pessoas que vai passar esse período aí, pessoas que estão traumatizadas de sair na rua, pessoas que estão sofrendo vários tipos de traumas aí, né, apavoradas, desesperadas, parece que não tem mais esperança nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Isso eu estou falando, né, não estou nem falando do pessoal não crente, eu estou falando de pessoas cristãs. E tem algumas pessoas que, se você conversa, a pessoa está desesperada, parece que você fala assim, irmão, você não está mais, o que aconteceu? Cadê a fé? Né? Lógico que nós não vamos tentar o nosso Deus, eu não estou falando isso, mas nós temos que ter esperança, né? Nós temos que ter a confiança que em todo tempo o Senhor vai cuidar de nós, em todo tempo o Senhor está nos auxiliando. Está empregado? O Senhor está cuidando de mim. Estou desempregado? O Senhor está cuidando de mim. Estou com saúde? O Senhor está comigo. Estou doente? O Senhor está comigo também. Estou vivo? O Senhor está comigo. Estou morto? Aí eu já estou com o Senhor, né? Como dizia o pastor Gentil. Então essa confiança, né, nós temos que ter. Essa confiança nós temos que ter. Nós não podemos nos desesperar, né? Ou deixar que as situações venham mudar as nossas crenças, abalar a nossa fé. Não, nós sabemos que Deus, Ele é um Deus imutável. E o texto que nós lemos lá de Isaías 64:4, quando Ele diz que não há um Deus que trabalhe, né, não há outro Deus como o nosso Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, né? Então o Senhor, Ele cuida de nós. Então, infelizmente, todas essas coisas sobrevieram, né, entraram à terra após a queda. Aí entra aqui, né, o medo e a maldição. Continuando aqui, ó. O ser humano passou a conhecer o medo, passou a conhecer as doenças, né, emocionais, como a gente já falou, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Ou seja, tudo isso entrou depois, né, desse período da queda. Olha só que coisa interessante, irmão. Imagina ali que, né, todos os animais que tinham ali no jardim, andava ali no meio o ser humano andando no meio dos animais, não havia, né, pelo que a Bíblia nos relata, ataque de nenhum animal atacava ali o ser humano. Só que depois da queda, então, até a natureza do ser humano, dos animais, até a natureza dos animais, ela foi alterada. Vê que o negócio foi tão desgraçado, vamos dizer assim, que alterou tudo, mudou tudo. Quando o Senhor diz que entrou o pecado e a morte, né, entrou tudo depois da queda, e o trabalho ele passou a ser também, né, foi afetado também. Aquele trabalho que era tranquilo,
que era prazeroso, ele se tornou um pouco mais pesado, um pouco mais difícil. Foi dificultado um pouco mais, por quê? Por causa da desobediência, né? Por causa da desobediência. Então, mas nós também não podemos, né, vamos dizer assim, condenar o Adão lá, como algumas pessoas falam, hoje nós estamos trabalhando por causa do Adão, hoje era para a gente estar de boa, né, só cuidando da terra, era para estar, né, então Eva e Adão foram os responsáveis, hoje eu tenho que acordar 4 horas da manhã para sair para ir trabalhar, né, fazendo um serviço pesado, fazendo isso, a culpa foi do Adão, né, enfim, eles já tiveram, a Eva, né, tiveram ali as suas responsabilidades, mas nós não podemos ver isso, né, irmãos, como o trabalho sendo um castigo, né, afinal de contas o homem foi feito o quê? Para trabalhar, para cuidar, né, para zelar. Então nós não temos que ver, né, igual a gente até comentou aqui um tempo atrás, de algumas pessoas quando vai sair de casa, falam assim, ó, vou para a guerra, vou para a luta, vou para isso. Então dá a entender que o trabalho, né, parece, imagina o que é uma guerra, vai matar ou morrer, né? Então, não é? Então... Porque eu sei que eu vou para casa, né? Ixi, uma guerra, hein? Não, mas para alguns, infelizmente, voltar para casa é como voltar para a guerra mesmo. Chega em casa, começa os bombardeios, né? Então, pessoal, quando o marido voltar para casa, a esposa, suave, né? Não fica torpedeando, jogando bomba. Você quer... Senão o cara não tem prazer de voltar, e em vez de ir para casa, vai para o bar, né? Vai para outro lugar. Igual ontem, eu estava voltando com a Renata, a gente chega em Guarulhos, resolveu um negócio. Aí nós voltando para casa ali na Tiradentes. Descendo a Tiradentes, depois da Subway ali, tem um motel. Aí tem tinha um carro na nossa frente, um Citroën preto, não vou falar a placa. Aí o Citroën preto, daqui a pouco, ele deu seta para entrar no motel. Só que ele, não sei o que eles estavam fazendo dentro do carro, que ele entrou no motel e o motel tem uma fachada de vidro. E ele fez a curva bem aberta, mas bateu de frente com a fachada de vidro do motel, arrebentou a frente do carro, estraçalhou os vidros. Eu falei, meu Deus, se essa pessoa estiver fazendo coisa errada, vai falar o que agora? Você bateu o carro aonde? Eu bati na Dutra, né? Vai falar o quê? Né? Então, às vezes a pessoa tem que vigiar, então, né, para evitar dessas coisas acontecer. Então, mantenha a paz na sua casa, no seu lar, né? E que o cara do Citroën preto tenha seguro de vida. É isso aí. Então, voltando aqui. Então, quando, né, a gente pode evitar esses termos, né, que fica um pouquinho complicado. Vou para a luta, né, vou para a guerra, vou para a batalha, vou fazer isso. Eu sei que é comum as pessoas utilizarem isso, mas dá uma impressão de que, né, a gente está indo para morrer, está indo para o matadouro, algo do tipo. Não, então em vez disso, né, a gente abençoa aí o teu local de trabalho. Se é ruim, se está, né, tá dificultoso, ora a Deus, apresenta a Deus, Senhor, melhora o meu local de trabalho, me ajuda, né, a melhorar. Se tal, né, quer algo melhor, se esforça aí também, faz a tua parte, se capacita, quero trabalhar em outra área, quero mudar de setor, quero mudar de serviço. Vai fazendo a tua parte, vai apresentando a Deus que Ele vai te ajudar, né? Não sei qual aquele caso lá na empresa mesmo, né? Que me mande embora, ó. Vai reduzir o pessoal aí, você quer que põe o seu nome lá na lista? Não, pelo amor de Deus, né? Eu acho coloca a filha do tio Júnior. Eu estou me sabotando aqui. Pessoal, Então, enquanto probleminha técnico aqui, enquanto os irmãos, e aqui eu vou continuando a leitura. Então, irmãos, né, se você era utilizador dessas frases aí, muda um pouco, né? Começa assim, eu vou para a bênção, né? Ou fala só, não, eu vou para o meu serviço, para minhas funções. E apresenta a Deus, né, para que Ele te ajude aí, se quer mudar de setor, se você quer melhorar, quer
né? Enfim, mudar de função, vai se capacitando. Se necessita de um curso, faça esse curso. Se necessita de algo, faça, né? E Deus vai te ajudando aí a melhorar, a mudar isso aí. Mas não lança nessas palavras pesadas, palavras de maldição sobre o teu serviço, sobre o teu trabalho, porque o trabalho ele é uma bênção, é através dele, né? O fruto do teu trabalho é o que você leva o sustento para a tua casa, é o fruto do teu trabalho que você leva para, né, sustento aí da tua família. Enfim, é só uma dica aí, a quem interessar gosta aí, né? Opa, pode falar. Só uma, reforçando aí o que foi falado agora, tem aquela questão também, não sei se eu posso falar alguma besteira, o pastor me corrige aí, acho que pode se aplicar também na igreja. Se você está insatisfeito com o seu trabalho, é lógico que a empresa ela não vai se adaptar à tua vontade, porque são vários funcionários, pode ser uma microempresa como pode ser uma gigante aí de qualquer atividade. Se você está insatisfeito, o teu chefe estiver insatisfeito, ele vai te trocar. É a mesma coisa você. Se você está insatisfeito com a empresa, talvez não reclame, procura outra, vai ver aonde você realmente vai se sentir bem e tenta. A empresa não vai se adaptar a você. Eu imagino também que, não sei, pastor, se estiver errado, mais uma vez depois. É a mesma coisa da igreja. Pode ser a igreja que você não goste da estrutura física, da forma como é aplicado, da forma como é passada a palavra, da forma como ela tem as diretrizes. Imagino que não é pecado você procurar outra empresa, outra igreja. O que não pode é você ficar dentro, murmurando, criticando e se sentindo mal. Você tem que estar onde você se sente bem. Imagino que se você não está se sentindo bem, pode se associar às duas. A igreja, a mesma coisa a empresa. Você não está com o teu chefe, com a tua liderança, com os procedimentos da empresa, não reclama. Ou ora para melhorar, ou procure outra. Porque assim como a igreja, ela não vai se adaptar a cada estilo de cada irmão. É igual a empresa, ela tem ali um comitê, um executivo que define o que é melhor para a empresa e infelizmente ou felizmente para algumas pessoas, você tem que seguir. É aquilo, pronto. A empresa não vai mudar tudo por causa de um funcionário que está insatisfeito. Não, ela, se você falar com o chefe, ela fala, cara, não tem o que fazer por você. Você está insatisfeito? Tchau. Ou eu te mando embora, você perde as contas. Imagino que é a mesma coisa de uma igreja. Você, assim como a liderança também, é a igreja. Você não gosta da diretriz, da forma como é passada a palavra, do tipo de cadeira, da descida porque é uma escada. Cara, imagino que você consiga a outra igreja que tem uma rampa acessível, que é plana a rua, que tem o estacionamento, que tem um ar-condicionado. Desculpa, pastor. Eu acho que você pode associar a igreja a uma empresa nesse sentido. Está insatisfeito com a empresa, não fica murmurando. Não, mas assim, a igreja é igual família, né, irmãos? Vou falar real, né? Vai dizer que não sai faísca às vezes dentro de casa. Sai faísca? Não, se ligar o gás, explode. Igreja é a mesma coisa. Então, às vezes acontecem situações, dentro de empresa a mesma coisa. Eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa, eu achava lindo, porque eu sempre encontrava o office boy daquela, eu trabalhei nessa empresa depois. Eu encontrava o office boy, o cara desenhava um negócio lindo. Aí eu comecei a trabalhar lá. Falei, meu, que cara mentiroso, que não era aquela coisa toda, né? Mas assim, a mesma coisa, a igreja tem os seus momentos, tem as situações que acontecem. Enquanto você é visitante num lugar, aí é outro detalhe também. Se você vai para outra igreja como visitante, tudo é lindo. Você passa a ser membro, aí você vê a realidade do lugar. Então todo lugar tem problema. Tem ou não tem, Eric? Né? Não. Aqui não. Aqui não. Não tem. Tem. Então é assim, todo lugar tem problema, então a gente tem que, qual que é mais fácil? Tentar resolver. É igual o namoro. Resolver igual namoro. O namoro é assim também, né? Namoro no começo, nossa, que lindo. Conquistou,
continue conquistando, porque às vezes a pessoa casa, né, tá namorando, aí toma banho, vai cheirosinho, compra perfume, e aquilo outro, aí depois que casa aí não quer tomar banho, não quer fazer mais nada, né? Então, não faça isso, tem que continuar conquistando, igreja a mesma coisa, vai ter problema? Vai. A gente tem até base para isso, irmãos. Se a gente pega o texto, quer ver? Deixa eu ver se me vem na memória aqui agora, rapidinho, só para não fugir do assunto. João capítulo 6. João capítulo 6 vai falar do que? Fala lá, ó, Jesus multiplica os pães, aí o povo tá com a barriga cheia, ó, multiplica os pães. Aí depois Jesus vem com uma palavra, ele começa a falar: eu sou o pão vivo, você tem que comer deste pão, né? Beber do meu sangue, né? Falando de comunhão, de estar envolvido, tal. Aí vem o discurso, dura esse discurso, quem pode suportar? Aí as pessoas começam a sair, embora, começa a ir embora. E aí Jesus fala: e você também não vai, né? Para Pedro, os discípulos, vocês também não vão? Mas Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, Jesus também trouxe umas palavras duras, difíceis das pessoas suportar, mas aqueles que entendiam permaneceram. Porque às vezes é necessário você falar uma palavra mais forte, mais dura, mas se você está firmado na rocha, você vai permanecer firme, né? E assim, igreja sempre vai ter problema. Onde tem um ser humano envolvido, vai ter problema, né? Igual, de repente, tal, opa, podia ter feito, ó, lá, caiu o guaranazinho ali, ó. Então, ó, aí já vai gerar uma confusão. Então, opa, vai lá, levanta, vá, né? Não estou falando, pelo amor de Deus. Então é assim, vai sempre ter problema, mas a gente vai, o nosso alvo é Jesus Cristo. Olhe para Jesus, trabalhe na obra. Postei aí no grupo da igreja a apostila agora, tá? O pessoal já acompanhando a apostila aí também, não sei se já tinham mandado. Mandei agora aqui, tá bom? Então, passa a palavra de novo pro teacher ali. Então, voltando aqui, irmãos, né, a respeito do trabalho, 3.2, que diz assim, ó: a ecologia foi mudada. Isso que a gente já comentou, né, a respeito dos animais. As condições ambientais, elas foram transtornadas. Nós vamos ver um texto também que fala sobre isso, né, aos Romanos, seu capítulo 8. Vamos ler ali do verso 19 ao 21, né, aí na apostila de vocês está o 20, está só o versículo 20, mas nós vamos ler até o versículo 21, do 19 ao 21, que vai falar a respeito disso. Aos Romanos, capítulo 8, do verso 19 ao 21. Já foi? 8. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando se fala aí da criatura, se falando da natureza criada, né? Ou seja, a pureza que o Senhor criou. Então, conforme, né, vou abrir aqui passo rapidinho para falar disso. Então, depois da queda, a gente vê que é toda a natureza, a terra, né, vamos dizer assim, na questão do ambiental, foi alterado. Então os animais, né, que se alimentavam ali da erva, alguns, né, como a gente vê aí os leões, tigres, enfim, começaram a ser o que? Predadores, comer outros animais. Tanto que a gente vê lá em Isaías, que depois que tiverem ali a sua natureza restaurada, o que a Bíblia diz? Que o boi comerá palha junto com o tigre, né? Ou seja, vai ter ali a sua natureza restaurada, né? Enfim, e tudo isso, né, fazendo aqui no comentário de algumas pessoas que eu ouvi, por causa da ociosidade, que levou o quê? A desobediência. Então, é bom
nós, né, tem até algo que o pastor Maurício até comentou aqui, um tempo atrás, ele falou assim, ó, quando nós estivermos sozinhos, vigiemos os nossos pensamentos, guardemos a nossa mente, para que ela não venha, né, por causa da ociosidade, ser ali essa oficina do diabo, onde ele possa maquinar, né, ali os seus maus, né, os seus males, e nós venhamos a cometer as coisas que desagradam a Deus. Quando nós estivermos sozinhos, geralmente é quando você está só. Quando você está no meio de algumas pessoas, você está conversando, está falando algo, que não seja esse algo, né, também no período em que todo mundo está ocioso e começar a falar uma besteira, né? Mas é muito difícil. Por que eu estou falando isso, irmão? Às vezes, isso aí a gente vê psicólogos falando. Tem pessoas que estão sofrendo de algum problema psicológico. Ela está no nosso meio, ninguém percebe nada. Ninguém percebe que aquela pessoa está tendo algum tipo de transtorno psicológico, seja depressivo, ou enfim. Mas quando ela está sozinha, aí é onde começam as maquinações ali na sua mente, né? O campo fértil ali para o inimigo trabalhar. Então, quando estiver nesse período, vigiemos, né? Guardemos, blindemos a nossa mente com oração, né? Com súplica, buscando de Deus essa blindagem, buscando de Deus essa autoridade, para que nós possamos repreender alguns tipos de pensamentos, porque a nossa mente, irmãos, ela é bombardeada diariamente. Então, que nós nos ocupemos dela, né? Principalmente com as coisas de Deus, com algumas atividades das coisas de Deus, na secular principalmente. Então a gente vê aqui, ó, voltando aqui, que depois da queda, o trabalho, né, tornou-se o que? Algo que era agradável, algo que era perfeito, tornou-se o que? Né, desagradável, pesado, tornou-se um serviço ali bruto. Por quê? Começou a nascer no meio do jardim, né, surgiu os espinhos, surgiu, né, muitas coisas, os animais que eram, né, as cobras passaram ali a ser peçonhentas, eu acredito que era, né, não tinha ali peçonha, não tinha necessidade. Então, depois de tudo isso, né, a natureza mudou, a natureza dos animais ali mudou completamente, né, como a gente viu aqui até no próprio texto. Pode falar. Microfone aí para ela. Agora eu lembrei. Erva daninha. O que é erva daninha? Era uma erva venenosa? Depois do pecado? Vamos ver no texto aqui. Porque a erva daninha, na verdade, ela pode ter nascido depois, eu não sei, pode ter mudado, né? No texto lá de Gênesis. Vamos ver o que o texto nos diz aqui. Pode, por favor, leia, meu irmão. Se puder aumentar meu microfone, por favor. Aumenta o microfone. Rapaz. O cara tá me cortando aí, o EBD todo aqui? O cara tá me cortando aqui, EBD? Pode ler. Significado: ervas daninhas ervas daninhas são plantas indesejadas que atrapalham o crescimento das plantas já cultivadas. São geralmente ervas resistentes a pragas e doenças que podem diminuir a produção da lavoura em proporções consideráveis. Assim como as plantas tigueiras, as ervas daninhas conseguem crescer e se manter em condições adversas. Quer ver outro detalhe? Ó, é só olhar. Quem plantou mato na calçada aí? Ninguém, mas ele vai e nasce. É fruto dessa maldição, né? É resultado da maldição. Tem lá na frente de casa mesmo lá, ninguém plantou ali, mas começa a nascer um mato do nada. E às vezes até num jardim, você tem um jardim lá, aquilo ali ele só está nascendo como fruto, consequência da maldição, e para roubar os nutrientes de qualquer outra planta boa que possa ser plantada ali, né? Então a qualidade dos frutos também era outra Começou a cair. Então, ó, o texto, se a gente pegar aqui, ó, Gênesis capítulo 3, acho que é esse texto que a irmã está falando, isso aqui quando Deus ele dá a sentença ali para o homem, depois da queda, depois da desobediência, e o Senhor diz assim, eu vou ler aqui a partir do versículo 17, vai ficar mais fácil para a gente entender. E ao homem
isso Deus falando para ele, declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da tua vida. Aí o versículo 18: e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de se alimentar das plantas do campo. Tem esse texto aqui também, o versículo 19, está até na apostila, mas eu já vou adiantar ele aqui. Diz assim, ó: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, se a gente pegar aqui esse texto, né, do versículo 18, quando diz assim, ó: e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Se a gente pegar aqui na questão da mudança da natureza, então não tinha por que Deus fazer nascer erva daninha se estava tudo perfeito. Não tinha castigo ainda para o ser humano, né? Estava tudo perfeito, nem espinho, não tinha nem árvore com espinho. Então, depois da queda, se eu entendi a pergunta, se as ervas não foram transformadas ou se ela passou a nascer. É isso a pergunta? Isso. Né? Então, se a gente entender aqui, então pode ser, algumas árvores, ela pode ocorrer ali a mudança e passar a produzir espinhos, né, que não tinha, ou nascer uma espécie de árvore também com espinho. Da mesma forma, essas ervas daninhas, né, que elas são, como o irmão falou aqui, a gente que já trabalhou na roça sabe como que é uma desgraça. Você arranca ela um dia, no outro dia ela já está lá de novo. Aí o que era uma plantação que era para ser linda, perfeita, ela suga os nutrientes ali da terra e a planta dá um fruto mirrado, pequeno, né? E mesmo com agrotóxico, tem muitas que ainda conseguem permanecer ali firme e forte. Isso quer dizer que o mal é resistente também, né? O mal. Nesse caso aqui, então, o mal está né? Enfim, então pode ter sido, né? A terra pode começar a ter passado a produzir esse tipo de vegetação, né? Essas ervas daninhas, que são umas plantas, e também árvores com espinhos, porque nem isso teria, né? No caso, não tinha necessidade, e hoje tem, né? Inclusive até foi usado até para fazer lá a coroa de espinhos, né? O Senhor Jesus, depois o próprio homem usou dessa árvore, né? Dessa planta. Carpe, Pode falar. Queria colocar que também veio à memória agora aqui. Aí na mesa vocês falaram agora há pouco sobre, falando sobre a lei lá, que a lei ela servia como esse, né, até o momento que estavam comentando sobre o sábado, que a lei ela servia como esse direcionador, né, que incentivava as pessoas a fazerem o que era certo, né? E assim, tendo em vista que é muito trabalhoso para algumas pessoas virem para a igreja, né? Eu fico pensando se algumas outras não acham que o fato de estar vindo na igreja já é o trabalho, né, na obra. Então a gente tem lá nos textos de Tiago, né, que ele fala sobre fé e sobre obra. Muita gente confunde, né? E é assim, aí o meu questionamento aí é o seguinte: como então? Porque na época da lei, você tinha a lei para forçar de certa maneira as pessoas fazerem algo bom e positivo e trabalhar para a obra, fazer alguma coisa. E no tempo da graça você, assim, se as coisas são pela fé, então em teoria, na prática, você teria menos incentivo para fazer trabalhos para a obra, né? Então, queria colocar aí para vocês que vocês acham que seria um bom incentivo para que as pessoas não pensem que o fato de estar vindo para a igreja, né, já significa o trabalhar pelo Senhor, né? Porque muita gente, vou ler a Bíblia, estou fazendo a obra. Vou ir para a igreja, estou fazendo a obra. Então, falando de trabalho, aí você vê muita gente improdutiva na igreja, pensando que o fato dela já está comparecendo, já está fazendo a obra do Senhor, né? E aí a gente tem muito serviço, tem pessoas que estão, muitas vezes, como até o diácono Jonas falou, às vezes as pessoas não dão valor, né? Tá toda a estrutura aí,
Então a pessoa se preocupa com a aparência, né? Tipo, estou sentindo tanta falta da igreja. Aí você vê aqui cultos depois da reabertura com poucas pessoas. Então às vezes falar que está sentindo falta é bom, mas vir participar não é legal. Então no sentido do trabalho é a mesma coisa, né? Então, gosto de fazer a obra do Senhor, mas você não vê muita gente se envolvendo. Então, queria colocar essa pergunta aí, como é que no tempo da graça aí é possível incentivar as pessoas a fazerem a obra do Senhor aí? Posso? Pode. Então tá bom. Então eu vou falar. Peraí. Porque aqui eu vim para falar a verdade. Vou falar igual eu falei lá embaixo, porque a gente chegou cedo aqui, irmãos. Chegamos cedo, acordamos cedo, chegamos cedo, né? Não é verdade? Estou mentindo ou não? Em relação, primeiro, a gente vai lá para o texto que quer fazer a obra de Deus. João capítulo 6, versículo de número 29. João 6, 29, fazer a obra é fazer as pessoas crerem em Jesus Cristo. Então, o que eu vejo assim, você realmente quer trabalhar para Jesus, trabalhar para o reino de Deus, viva o Evangelho. O Evangelho tem que estar dentro de nós, né? Às vezes a pessoa, eu estou trabalhando, então viva o Evangelho, respire o Evangelho, respire a palavra de Deus, seja verdadeiro, viva a verdade, não viva uma mentira, uma hipocrisia, que eu até comentei de manhã também, estou falando aqui, eu já falei antes lá embaixo, tá? Falei assim, às vezes a nossa relação com Deus, como é que está a nossa relação? Aí até usei o exemplo da linha, do barbante, da corda e da corrente. Quem estava lá embaixo viu e vai ver de novo. Então a linha, de repente você pega um isqueiro, um fogo aí, um fósforo, vai lá, aí está aqui, imagine você, Deus e a ligação entre você e Deus, aí está na linha. Qualquer foguinho, a linha arrebenta. Se é no barbante, ainda aguenta um pouquinho mais. Se é uma corda, opa, dá uma segurada, mas com o tempo também ela vai. Agora se você está firmado ali na corrente, pode chacoalhar, pode balançar e você está firme com Jesus, você não vai ser afetado por qualquer coisa, né? Então passamos tempos difíceis, sim, passamos, mas temos que estar firmados com Jesus. Então, vir para a igreja é importante, ter a comunhão, a Bíblia fala sobre isso. Lá em Hebreus, vai falar o que lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, que nós devemos, não fazer como os demais, que deixaram de congregar. Congregar é necessário, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é necessário vir para a igreja, é necessário ter comunhão, é necessário participar dessas lives, porque se você se isola, o inimigo quer isso. O predador, ele busca sempre aquela presa, aquela vítima que está se isolando. Ele isola ela do bando e depois ataca para matar. Se eu me isolar, eu vou morrer. Então, trabalhar, eu creio que você trabalha se você estiver realmente respirando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Aí você vai estar sendo útil, porque assim, importante é estar intercedendo, orando uns pelos outros. De repente a pessoa é aquela pessoa quietinha na igreja, mas é uma pessoa que está intercedendo, orando todo dia aí pelos irmãos, abençoando a igreja, está fazendo a obra, está trabalhando para Deus, está envolvido, está respirando o Evangelho. Então nós temos que, as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. É sinal que você está trabalhando, está fazendo, porque senão também cai naquela hipocrisia. Jesus naquele grande dia vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço. Mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, rodei pirueta, e fiz aquilo outro, mas Deus não conhece. Então não adianta fazer um monte de coisa, aparecer um monte de coisa, e não está ali, não conhecer o dono da obra. O dono da obra é Jesus Cristo. Eu penso assim, que a gente tem que viver a palavra, respirar a palavra. Não adianta falar de perdão e não perdoar os outros, não adianta falar de amor e não amar os outros.
Aí é um falso evangelho, irmãos. É um falso evangelho, aí é um evangelho ligado só numa linhazinha que queima facinho, né? Então eu tenho que viver. Se eu falo que perdoo, eu perdoo. E se eu falo que amo, eu tenho que amar também. Não adianta. Mas tem hora que a gente tem que ser duro, tem que corrigir. Que nem o Isaac é pequeno, a gente está doutrinando ele. Eu posso deixar ele fazer o que ele quer? Daqui a pouco está dando tapa na minha cara se eu for esse bobão. Um pai bobão. Ai, meu filhinho, pá! Fica quieto aí, pai. Quem manda aqui sou eu. Que, menino? Me respeita, rapaz. E aí, se precisar dar 3 palmadas na bunda, vai levar sim. Né? Então a gente tem que corrigir porque ama, porque quer ver o bem, porque não é de qualquer jeito, tem que ter limite. Tem que ter limite para tudo. E trabalhar, para trabalhar para Deus, é estar envolvido nisso aqui, ó. Deus não está chamando preguiçoso para a sua obra. Deus está chamando, você pode ver, tem exemplo de preguiçoso. Todo mundo que Deus chamou foi para trabalhar, para dar duro, para morrer pelo Evangelho. Tem gente que se der uma apertadinha já geme. E é só ler a Bíblia. A gente não pode viver o Evangelho água com açúcar não, irmãos. Que aí qualquer coisinha, ai, que é isso? Aquelas pessoas, muitos morreram, né? Foram lançadas lá dentro de arenas para ser mortas. Outras eram colocadas dentro de tonéis e era ali com óleo fervendo para ser queimada. E que evangelho é esse que a gente está vivendo? Então a gente tem que viver um negócio sério, viver mesmo. Ah, estou falando isso, amém, glória a Deus, toca o barco, eu quero é Jesus, né? Eu tenho que viver Jesus, eu tenho que olhar para o céu. Se eu ficar ocioso, aí eu dou conversa para o diabo, para a serpente. Igual o exemplo, só para me parar por aqui, vou pegar um exemplo. Eu estou fazendo a narrativa de Naamã, não vou dar spoiler não, tá, meu diretor? Meu diretor está ali. Fazendo a narrativa da história de Naamã. E eu estava refletindo sobre isso. Naamã foi lá para ser curado, queria ver o profeta. O profeta chega e meio que, na visão de Naamã, puxa, que descaso. O cara não fez nem questão de me ver aqui. Mas ainda bem, Naamã foi curado de 2 coisas: o orgulho e a lepra. O orgulho, quando realmente desceu lá no rio e foi curado. Ainda bem que Naamã tinha pessoas do lado dele que orientou ele. Porque senão, imagina se as pessoas falam: Naamã, você vê que descaso mesmo desse profeta, cara? O cara nem veio aqui, mandou o outro lá falar para você: vamos embora mesmo, vamos chutar o balde, Naamã, né? Vamos sair fora aqui. Mas não, mas foram lá conselheiros, orientaram Naamã. Aí Naamã, opa, é verdade, né? Não tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito da palavra, do que Deus mandou o profeta dizer. E aí ele foi curado, né? Levou para casa a sua vitória. Agora, se ele sai todo revoltadinho, o que ele ia levar? Ia continuar doente, e ainda ia sair todo frustradinho. Nem falou comigo, levei um monte de presente, de coisa. E eu estava refletindo sobre isso, porque a gente está fazendo a narrativa lá para o EBD na Caixa, e justamente refletindo da história de Naamã. Então a gente tem que viver o Evangelho para colher os frutos do Evangelho. E aí você vai trabalhar para o Senhor feliz, com alegria. Se tiver que ser lançado dentro da fornalha de fogo, vai ser lançado, e vai ter confiança que Deus vai estar com você, né? Então, vou parar por aqui, que eu acho que eu já falei demais. Só para complementar aqui, até dentro do que estava falando, até da erva daninha, né? Tem o joio, tem o trigo, né? A pessoa que serve realmente, a pessoa que está só visualmente, né? E tem trabalho na obra do Senhor, né? Desde o trabalho mais simples e do trabalho mais complexo também. Deus ele valoriza a todos, né? Aqui, como diz no verso 42 de Mateus 10: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, né? Então acho que assim, a fazer a obra também não é só dentro da igreja, mas a gente também fora, com o nosso próprio testemunho, a gente está fazendo a obra também, né? Ou está fazendo uma boa propaganda
do reino ou está fazendo uma propaganda ruim, né? Porque a gente como cristão tem que ter um bom testemunho, né? Então eu acho que para fazer a obra tem que principalmente ter um bom testemunho, né? Verdade. Irmão, eu queria só fazer uma consideração final mesmo aí, do meu comentário, o irmão que está aqui e em casa também. Isso foi bem pessoal, tá? Sobre a questão de associar a igreja à empresa que você está satisfeito. Eu não quero dizer que os irmãos que não estão satisfeitos com a igreja tem que sair. Isso aí foi um comentário meu, associar. Os irmãos interpretem, espero que da melhor forma possível, baseado na Bíblia, que não é essa a minha ideia, porque muitas das vezes também o funcionário, assim como o irmão também pode ver que é algo pontual que você possa melhorar, assim como um curso numa empresa, e você pode ser promovido e pode se dar bem. Isso aí foi algo pessoal, não foi orientado ou nada pessoal, com outras pessoas, não. Eu assumo, Jonas, como uma associação pessoal, porque eu entendo que o meu entendimento é isso, é igual. O pastor associou a questão da família, mas a empresa é igual, não leve por outro lado, veja como entendimento bíblico, entendimento cristão, de que foi algo pessoal meu. Os irmãos não vai querer começar a sair da igreja e depois falar que foi culpa do diácono Jonas, porque eu vou falar que não. Tá? Eu peço perdão se algum irmão se sentiu ofendido, alguma coisa, mas pessoal. Então, irmãos, eu gostaria de encerrar esse assunto, mas acho que domingo ainda vai ter um pouquinho para a gente tratar sobre ele, né? Mas eu gostaria de, só para encerrar aqui, irmãos, vocês já estão no nosso horário ali. Tem até a respeito aqui também da pergunta que o irmão Cláudio fez aqui, a respeito da lei. O apóstolo Paulo, né, ele escreve algo semelhante a isso também. Está lá no livro de Gálatas, né, capítulo 3. Vou ler aqui rapidinho aqui o texto. Ele fala a respeito da lei. O que a lei, né? Até dentro do comentário que o irmão fez. Rapidinho aqui. Ele diz assim, ó, que de maneira, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que seria esse aio, irmão? Literalmente, vamos dizer assim, ele significa um tutor, ou seja, alguém que conduz uma criança. Então, a aplicação da lei era justamente isso, para conduzir o povo num caminho em que vamos dizer assim, que eles andassem até chegar a um ponto, né, apontando ali para o Senhor Jesus. Qual é o texto? Gálatas, capítulo 3, o verso 24. Né? Então ali, isso, né, eles estavam fazendo ali tudo por força de quê? Da lei. Né? Então, se eles trabalhavam, era pela força da lei, o que eles faziam era tudo pela força da lei. Aí, o apóstolo até ele fala aqui também, continuando, né, quando ele fala assim, ó, voltando aqui um pouquinho antes, do versículo 23, ele fala assim, ó, não, 23 não, peraí, cadê? Aqui, no versículo 25, perdão. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio. Ou seja, né, na tradução, mas depois que veio a fé, nós já não estamos mais debaixo de tutores. Ou seja, nós fazemos as coisas agora, né, por fé. Assim como a própria palavra de Deus diz que tudo que não é por fé é pecado. Né? E o que seria, né? Até o irmão Eric aqui, ele já resumiu bastante aqui, muitas coisas do seu trabalho de Deus. Por exemplo, o trabalho na obra. Hoje isso aqui é o trabalho. Né? Nós estamos aqui, né, por enquanto, né, acredito eu, aqui nesta bancada, discutindo aqui sobre a palavra, transmitindo aquilo que a Bíblia nos orienta, os irmãos que estão aqui participando, os irmãos que estão em casa também participando. Isso é o trabalhar do Evangelho. Você está a serviço de Deus. Por quê? Nós estamos aqui sendo instruídos. E isso não se limita somente a essas quatro paredes. Isso não vai se limitar somente para você que está em casa. Por quê? Quando nós ouvimos a palavra e aquilo verdadeiramente adentra em nossos corações, né? Ou seja, nossos pensamentos, os nossos entendimentos,
Isso vai mudar nossas atitudes, isso vai mudar, né, o nosso comportamento, vai mudar o nosso proceder. E onde quer que nós estejamos, aí nós seremos enquadrados no que a Bíblia diz que nós somos o quê? Testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas desse Evangelho. Então, pessoas que estão ali nos observando, porque queira ou não queira, e principalmente o crente, ele é mais observado ainda, porque quando você dá um deslize, aí vai ter uma enxurrada de comentários em cima de você. Olha, isso ali é crente, olha o que ele está fazendo ali. Olha, isso ali é crente, olha só. Para ser crente daquele jeito ali, eu não quero ser não. Então você imagina, isso é vergonhoso ouvir uma coisa dessa. Mas quando se pratica aquilo que nós aprendemos e o que a palavra de Deus nos orienta, isso vai ser um testemunho para a glória de Deus. É exemplo de bom funcionário, é exemplo de bom patrão, é exemplo, enfim. Vamos ser exemplo por quê? Não porque nós somos bonzinhos, mas porque o nosso proceder, ele deve glorificar a Deus aonde quer que nós estejamos. Então, até ali, nós estamos a serviço de Cristo. Até ali nós somos trabalhadores do Senhor. Até mesmo, né, como eu comentei com o pastor, a seara é grande, é muito grande. E poucos são os ceifeiros, né? Então, quando nós sairmos daqui, quando nós estivermos lá fora, nós estamos a serviço de Cristo. Não é só quando a igreja vai organizar aí um dia de evangelismo. Opa, então eu vou trabalhar. Não, você já está trabalhando antes disso. Aonde você está? Às vezes você lança uma palavra só, uma palavra que você lança para alguém, aquela sementinha ali ela vai crescer. Aquela sementinha ali ela vai, né, gerar um resultado. Por quê? Porque são palavras que Deus vai velar por elas. Tá bom? Então, irmãos, agora vamos por enquanto encerrar sobre esse assunto. Mas no próximo domingo eu acredito que a gente continua ainda falando um pouco sobre ele ainda, tá bom? E já vai compartilhando aí, trabalhando aí na obra do Senhor, compartilhando. Amém. Então assim nós já estamos encerrando, né, agradecendo a Deus. Pedir para o pessoal, solta o som aí, DJ. Nós estamos encerrando esse assunto. Próxima aula nós vamos continuar ainda um pouco, né? Ainda tem mais uma dose aí. Que Deus possa abençoar. Pode soltar aí, só. Tá bom? Quero agradecer aqui na bancada o líder do jovem do Eric. Nosso teacher ali, respeito ao Cartesiane, Diácono Jonas, comentando. E a galera toda que participou conosco hoje. Bem? Até logo mais à noite, querendo o Senhor. Que Deus abençoe.